uma entrevista para entender um pouco o cenário com um cientista político que é especialista em Oriente Médio, o André Lajaste. Como vai, André? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, André. Primeiramente, eu gostaria de saber, um ataque dessa magnitude contra Israel tem precedentes? É o maior desde 1973? É o maior atentado terrorista da história de Israel e o pior problema de segurança que Israel enfrenta desde 1973, apesar de 73 ter sido uma guerra simétrica entre o Egito e Israel e a Síria. Então, a gente está falando de forças militares contra forças militares. Na maior parte a guerra se deu em territórios que Israel havia conquistado 6 anos antes. Foi uma grande falha militar, foi quase mil soldados para uma população de 3 milhões de pessoas na época. Mas aqui a gente está falando de um grande atentado terrorista de diversas frentes, morreram mais de 150 pessoas, a maioria delas civis. Isso é equivalente a quase 3 11 de setembro para Israel, proporcionalmente pelo número da população. Então, sim, a gente está vivenciando hoje o 11 de setembro de Israel. André, a gente tem visto que, por enquanto, o conflito está muito posicionado na questão Palestina e Israel, mas a gente tem um apoio, principalmente do Hamas, em relação ao Irã. Há uma preocupação de que vire um conflito entre dois países e realmente possa chegar às vias de fato de uma guerra entre Irã e Israel, ou você considera que a possibilidade é pequena? Primeiro, eu acho que é legal contextualizar uma parte importante do que você falou. O conflito em si, especificamente, não é um conflito onde a nomenclatura correta seria usar conflito Israelo-Palestina, nesse caso daqui, porque Israel não está atacando a Palestina como Palestina nacionalidade, ou palestinos como pessoas. Aqui a gente está falando de Israel atacando um grupo terrorista que é composto por palestinos, mas não é, são 40 mil homens armados em Gaza com o Hamas. E temos 2 milhões de palestinos em Gaza que vivem sob a sua ditadura do Hamas. Então é um conflito entre Israel e Hamas, muito mais do que um conflito entre Israel e Palestina em si. E sim, você tem razão, a gente está falando de um conflito regional, mas existe uma coisa geopolítica, um fator geopolítico aqui que acaba dividindo o Oriente Médio. Aqueles que estão do lado da Jordânia, do Egito, da Arábia Saudita, dos países do Golfo, que é o que a gente chama na academia dos países árabes moderados, sunitas, que são parceiros aí econômicos da União Europeia, dos Estados Unidos, e existe o outro lado dessa moeda, que é o Irã, a Síria e os grupos terroristas que esses dois países apoiam ou sustentam. Então a gente está falando que o Irã, que tem um PIB do tamanho do Brasil, apoia grupos terroristas em várias regiões do Oriente Médio, no Iêmen, no Iraque, na Síria, no Líbano e em Gaza. O Irã é responsável pelo orçamento quase total da Jihad Islâmica, de perto de 80 milhões de dólares, e boa parte do dinheiro que o Hamas precisa, de em torno de 100 milhões de dólares, além de dar dinheiro para pequenas facções que são ligadas a esses dois grupos que estão estacionados na Cisjordânia. A gente viu, eventualmente, aí no passado, nos meses anteriores, vários confrontos entre forças de segurança de Israel e grupos palestinos armados em Jenin, em Nablus e outras cidades palestinas. Essas pessoas estão armadas também financiadas pelo Irã. Mas uma guerra entre países, eu não acho isso, eu não vejo esse cenário nesse momento. Primeiro porque o Irã está a 1.000 quilômetros de Israel, o Irã não tem capacidade militar para atacar Israel de onde o Irã está. O Irã pode atacar Israel através de terceiros, através da... Por isso que o Irã financia grupos que estão na Síria, por isso que as guardas revolucionárias iranianas têm bases e fábricas de drones estacionadas na Síria. A Síria está muito próximo da fronteira com Israel, né? Damasco está a 60 quilômetros da fronteira norte de Israel, por isso que o Irã financia o Hezbollah. O Hezbollah tem aí acesso à fronteira, toda a fronteira do Líbano com Israel é controlado praticamente pelo Hezbollah, e mandando armas e mandando dinheiro que é usado para comprar armas pelo Hamas e pela Jihad Islâmica. Mas o Irã em si atacar Israel, eu não vejo esse cenário, até porque o poderio militar israelense, em comparação ao poderio militar iraniano, é muito superior. Conversamos agora há pouco com um repórter que está em Israel, o Michel Gawendo, e ele falou a respeito de alguns avisos que já tinham sido dados ao governo israelense pelo exército de que realmente poderia haver esse tipo de ataque. Houve falha na inteligência israelense na sua avaliação? Eu ainda não tenho a informação, porque eu vim de outras entrevistas, da informação que o Michel deu. Confio muito na opinião dele, eu conheço ele há muitos anos. Vou verificar em relação à informação.
conheço bastante a como funciona o exército israelense. O serviço de inteligência de Israel é muito grande, muito robusto, são muitas unidades, que é composto não só da inteligência militar, mas também do serviço secreto interno e externo, o Mossad e o Shin Bet, a inteligência da polícia. Pode ter havido algum aviso que talvez não foi considerado um aviso importante, tem que ver exatamente qual nível esse aviso foi feito, se foi no nível de emergência, se foi no nível de apenas de cuidado, tem que existir essa diferenciação para então a parte política tomar ou não tomar decisões, mas a gente está dentro do evento, a gente vai descobrir isso depois que o evento acabar, provavelmente na comissão de inquérito, que provavelmente, com certeza, vai ser aberta após esse trágico incidente terminar. André, é um conflito que agora escala um pouco, a gente está esperando agora nas próximas horas uma expectativa da incursão terrestre de Israel na faixa de Gaza. O que se esperar para os próximos dias? Você acredita que deve se estender pelo menos por semanas esse conflito? Eu acredito que vai se estender por um tempo, não podemos saber semanas, mas com certeza por alguns dias. Por que eu digo alguns dias e não semanas? Porque existem muitas partes que estão se movendo dentro disso. Diplomacia internacional, contatos de diplomacia através dos canais internos e secretos. Existem 57 israelenses sequestrados com vida dentro da faixa de Gaza, onde Israel talvez não saiba onde estão todos. Então é muito difícil Israel conseguir atacar alvos do Hamas. O Hamas vai usar os civis israelenses da mesma forma que usa os civis palestinos para proteger suas instalações, os seus chefes, as suas lideranças. Por isso que é problemático uma incursão terrestre por muito tempo. Ao mesmo tempo, Israel, devido à gravidade do que aconteceu, é muito difícil de imaginar que Israel não revide com uma força para tentar conseguir transformar a situação em um momento de dissuasão. Isso significa que grupos terroristas assimétricos, principalmente no Oriente Médio, têm muita dificuldade de serem dissuadidos. Como eles não têm problema de perderem combatentes e de que morram civis do lado deles, não existe uma ameaça de dissuasão, que é uma coisa que existe nas relações internacionais, nos países ocidentais e até mesmo nas guerras simétricas. Mas, nesse caso, existe muito pouca dissuasão. Um grupo terrorista que ele é notoriamente mais fraco que um exército nacional de um país como o israelense, mesmo assim tendo a coragem de efetuar um ataque como esse. Só que Israel, sabendo disso, precisa tentar criar mecanismos, e provavelmente isso vai ser feito através das próximas ações militares que Israel vai fazer, para tentar restaurar essa dissuasão, aonde o Hamas vai entender que o benefício desse ataque vai ser muito menor do que as consequências dele. André, pela parceria internacional histórica entre Israel e Estados Unidos, você acredita que deve ter algum tipo de ajuda do governo americano ou da comunidade europeia a Israel neste momento? Israel precisa de apoio internacional, Israel não precisa de apoio militar desses países. Israel consegue militarmente se defender sozinho. Mas o apoio internacional é muito importante. Israel não é a Rússia e não é a Ucrânia e não é um país europeu grande, é um país que já está em conflito há muitos anos e frequentemente é condenado por países europeus, às vezes até pelas Nações Unidas, onde de uma certa forma os países tentam pegar uma neutralidade, mas acabam aí criticando Israel no que eles dizem de uso desproporcional da força e tal. O que existe agora, a opção aqui que Israel tem um exército que precisa ser usado para proteger o país. Então não tem como Israel usar a força proporcional, porque proporcionalidade nesse caso seria fazer exatamente o mesmo ataque que o Hamas fez, o que não faz sentido academicamente e logicamente. Então o que Israel precisa agora, e já há uma demonstração, de acordo com todas as declarações que aconteceram aí nas últimas horas, de apoio internacional maciço dos países que são importantes aí para apoiarem desses ataques vindos da faixa de Gaza, que prejudicam a vida dos israelenses, matam civis israelenses e prejudicam principalmente também aí a vida dos palestinos que vivem na faixa de Gaza, que é importante lembrar, muitos palestinos da faixa de Gaza, mais de 80 mil, trabalham diariamente em Israel e voltam. Essa fronteira recentemente foi aberta e o número de trabalhadores palestinos que podem entrar dobrou nos últimos meses. Provavelmente a consequência da guerra vai ser que isso vai ser uma das primeiras coisas que vão ser fechadas, a própria fronteira. Nós conversamos com o cientista político especialista em Oriente Médio, André Lages. Muito obrigado, André.